São os irmãos da paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Todas as nossas Bíblias, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Eu vou ler no capítulo 6, o verso 22 até o verso 24. Marcos, capítulo 6, verso 22 a 24. Quem entendeu o glória a Deus? Todo mundo entendeu. Que bom. Amém. Amém? Amém. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero, sem demora, que me deis num prato a cabeça de João Batista. Amém? Podia sentar, irmão. Nós sabemos que os ensinamentos de Deus, eles são muito mais, sabe, infinitos do que nós possamos pensar ou imaginar. Quando nós olhamos para Deus, nós começamos a ver que sobre nós desce uma orientação do Espírito Santo de Deus. Então nós começamos a observar que nós crescemos diante de Deus em espírito e verdade. É como se você tivesse um entendimento que quanto mais você esteja coberto ou coberta pela palavra de Deus, mais crescimento e mais entendimento você tem da palavra de Deus. Por que eu digo isso, irmãos? Porque em determinados momentos é muito complicado você entender, ou eu entender, aquilo que Deus faz e permite que seja feito na nossa vida. Nós ficamos nos lamentando e procurando achar o porquê tal coisa ocorre na nossa vida. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que o advento da morte de João Batista é um advento muito profundo. A primeira coisa que se tem conhecimento da Escritura é que João Batista, ele é um profeta, ou seja, ele tem o mesmo modus operandi do nascimento de Jesus Cristo. No capítulo 1, verso de Marcos apresenta ele aqui conforme está escriturado lá no livro do profeta Isaías. Diz assim, capítulo 1 de Marcos: eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Quando nós olhamos, irmãos, para uma situação bíblica, estamos tratando de assunto sobrenatural divino, ou seja, ele vai além da minha capacidade de compreender e de entender. Bom, se vai além, eu preciso me esforçar muito para poder alcançar alguma coisa que seja digerível para todos nós. Na palavra de hoje, Deus colocou no meu coração que existe uma série de coisas em que eu e você temos que entender que a vontade de Deus é soberana. E ela é soberana, ela precisa atingir os objetivos. Então Deus não aceita ser questionado. Quando nós vemos a palavra, estamos tratando aqui da morte de um grande profeta de Deus. Ele tem parentesco com Jesus Cristo, ou seja, ele vem a ser primo de Jesus. João deve estar no máximo 6 vezes mais velho do que o nosso Salvador Jesus Cristo.
quando nós olhamos e começamos a ver a narrativa da palavra, nós começamos a ver que todo cenário em que está inserida a palavra, versão 2, capítulo 6, é um cenário desfavorável, ou seja, não tem nada favorável a Jesus, tudo desfavorável. E nós então começamos a aprender que os caminhos de Deus, eles são muito mais altos do que os nossos caminhos, não por uma questão filosófica, mas por uma questão de você e eu entendermos que nós nos perdemos muito, mas muito. Alguém me perguntava, pastor, por que nós nos perdemos? Porque os pensamentos de Deus, irmãos, são muito mais elevados do que os nossos pensamentos. E nós observamos o seguinte: só cabe no caminho da salvação que nós entendamos que eu centralizo a vontade de Deus e os objetivos de Deus. E o resto eu vou fazer de conta, né, que nem existe. Aleluia. Pastor, onde a gente aprende isso? Irmãos, quando você olha para a Escritura Sagrada, você está vendo um homem que pensa como Deus. Jesus pensa como homem e pensa, irmãos da Sé, como Deus. Então nós fazemos na casa de Deus aprender, irmãos, como Jesus pensa. Nós vemos então que as recorrências desfavoráveis não impedem o avanço do reino de Deus. Glória a Deus. Só que tem que nós, humanos, nós queremos fazer uma vida que Jesus nunca pensou e nunca imaginou. Então Jesus tem inúmeras recorrências. E essas recorrências são desfavoráveis, mas ele nunca, na verdade, vai deixar de fazer a vontade de Deus e atender os objetivos do reino. O cenário que Jesus encontra inicialmente, no capítulo 6, é um cenário de incredulidade. Ou seja, seus parentes da sua casa, da cidade de Nazaré, começaram a defraudá-lo, começaram a ofendê-lo. Então ele viu que havia uma abundante incredulidade naquele local. E não obstante a incredulidade, Jesus reage de uma forma muito gloriosa, porque o contexto da palavra diz que ele enfrentou incredulidade, dureza de coração, foi zombado. Bom, esse é o filho de Maria, irmão, que tem o pai do Tiago, filho de Maria, que tem as outras irmãs, sim, é ele mesmo. Mas ele vai e nos dá uma resposta aqui, mostrando, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre seus parentes e na sua casa. Então, ele não é honrado nem dos primos, nem dos irmãos, nem da parentela vizinha, nem por nada. Ele era um homem desonrado. Mas o que eu quero mostrar para os irmãos é que muitas das vezes nós somos alvejados por alguma situação inadequada, desfavorável. Mas o que Jesus nos ensina na palavra é que quando você olha como Jesus pensa, ele atropela e passa por cima daquela situação, não resmunga e vai para o próximo capítulo de uma situação ao qual ele está comprometido. Glórias a Deus. Na casa de Deus, devemos entender o seguinte: o Evangelho, ele foi feito para ensinar a todos nós. Você tem que pensar como Jesus pensa. E por que eu digo isso, irmãos? Ele saiu de uma situação, agora está entrando em outra situação. E no decorrer da situação, ele está preparando os discípulos, eles vão fazer as primeiras incursões, e Jesus vai lhe capacitar para que eles expulsem os demônios, então possam fazer sinais e prodígios para que o reino de Deus possa crescer. Aleluia. Paralelamente, ele sabe que João Batista está preso. Meu Deus. Ele sabe que João foi preso e ele segue o caminho. Mas o que mostra a palavra para o nosso ensinamento Aleluia. é que nós pensamos muito erroneamente, mas muito. Por quê, irmãos? Jesus está em uma situação desfavorável, já entra em uma situação para ensinar e pregar nas aldeias. Acabou aqui, já volta para os discípulos para lhes dar ensinamento
de uma sequência necessária que atenda ao Reino de Deus. Isso tudo, naturalmente, é muito menos que 24 horas, com certeza, segundo os ensinamentos bíblicos. E aí agora, ele preparou os discípulos e está dizendo: bom, vocês façam assim, sabe? Não levem numa bolsa, numa alforje, não levem comida, não levem nada. Entra pelo Evangelho. E se por acaso rejeitarem vocês, você bate os pés, diga a eles assim: bom, nós pretendemos nunca mais pisar nessa cidade. Meu Deus. Mas segue a vida. Na casa de Deus, cada um de nós tem uma história. Cada um tem uma história. Cada um tem uma janela de prioridades. Mas quando nós começamos a olhar para Cristo, Ele não tem uma janela de prioridades como nós pensamos. Ele tem unicamente o Reino de Deus como prioridade. Aleluia. Eu sei que é bem difícil, irmão, nós alcançarmos às vezes, não por questão de intelectualidade, mas pela questão de fé, o entendimento de que o Reino de Deus é muito organizado. Então Jesus organizou os discípulos para que você até hoje pudéssemos estar recebendo a palavra. Porque se nós tivéssemos recebido uma palavra que fosse uma fraude, uma fábula, você e eu não teríamos êxito nenhum de estar dentro da casa de Deus. Porque eu estaria seguindo o que Jesus, na verdade, ensinou. Glórias a Deus. E aí eu começo a ver que, quando nós olhamos o Evangelho, nós começamos a ver então que surge a notícia, diante dessa evolução de ocupação, em que Jesus está com os discípulos, já foi envergonhado, roubado, está ensinando aos discípulos, em meio à caminhada surge a notícia que João Batista veio a óbito. Eu quero dizer aos irmãos que João Batista, na consideração geral de Jesus Cristo, ele é um craque espiritual, ele é um profeta, ele é um homem renomado, a ponto do próprio rei conhecê-lo. E ele está preso por quê? Porque o rei Herodes, naturalmente, fez um casamento de uma fraude, ou seja, Herodias era esposa de Filipe. Filipe perdeu a esposa para Herodes. Então, o casal ficou Herodes e Herodias. Por ele, João Batista, fazer menção, ele nunca deveria, o rei Herodes, viver matrimonialmente junto com Herodias, ele foi preso. Mas a palavra de Deus mostra que os dois, o rei Herodes e João, desenvolveram uma certa amizade. Herodes gostava muito de ouvir João Batista. Glórias a Deus. Então nós sabemos já do desfecho. Por que ele veio a óbito? Ele veio a óbito por uma questão diabólica de um triângulo, sabe, Maquiavel. Juntou Salomé, começou a dançar. Ela dançando encantou o rei. E naturalmente a mãe dela viu uma oportunidade, Herodias, de terminar com a vida do profeta que até então estava preso João Batista. Então os irmãos entendam que o proceder contrário na minha vida, na sua vida, não significa que nós estamos perdendo nada. Significa que cada um de nós tem que compreender as razões por que assiste Deus permitir que João Batista fosse morto e da maneira que morreu. Irmãos, quando você tem um homem ou uma mulher, sabe, encharcada, inundada do Espírito Santo de Deus, ela vai ter inúmeras adversidades, problemas, lutas, mas na mente dela, no coração da pessoa, a prioridade é o reino. O que não acontece conosco? Porque é necessário que você entenda o que é preparado pelo Espírito Santo. O que é preparado pelo Espírito Santo? De manhã eu tenho minhas ocupações com Deus. Sigo uma vida de temor a Deus. Ouço a palavra de uma forma a ruminar mais profundamente no meu coração. Leio a palavra, mas não leio como uma história, nem leio como um conto. Eu leio como uma realidade. Aleluia.
Ocorre que a minha carne, meu sangue, vão ficando numa temperatura de radiação como se eu estivesse presente nesse dia, junto com Herodes. Então eu não acho que isso aqui é uma história para mim. Eu estou mergulhando num fato em que eu sei que é uma realidade. Aleluia. O que aconteceu? João Batista foi decapitado. Só o fato de você ver a zombaria, a recusa dos próprios irmãos, dos próprios parentes, dos vizinhos da cidade de Nazaré, por si só, ele já ia ficar abatido. O Filho de Deus, se ele olha para as suas questões pessoais. Ele preparou, naturalmente, os 12 discípulos, conforme diz o contexto, e colocou-os preparados para ir para a guerra. Os discípulos começaram a pensar igual a Cristo pensava. Nesse ensinamento da palavra, nós vemos o advento da morte de João Batista. Jesus não perdeu um amigo distante, não perdeu um tio, ele perdeu uma pessoa, sabe, do mesmo calibre de idade cronológica que ele era. Perder João Batista é perder um primo que se tornou um profeta e que veio inicialmente abrir um caminho que ninguém, na verdade, poderia abrir. Mas é visto que o próprio Deus fala sobre João Batista em Isaías 40. O que eu quero dizer? O calibre de João Batista é um calibre que tinha raízes originárias de um sacerdócio do próprio pai. Então o próprio Zacarias e a sua mãe Isabel tiveram ele no momento em que ele nem poderia ter vindo à face da terra. E Deus fez um sinal, um milagre, então, ao nascimento de João Batista. Aleluia. Você olha para João Batista, não é um homem comum. Ele é o mensageiro que o próprio anjo entrou diante do pai, Zacarias, e nós sabemos do advento que o pai ficou mudo durante 6 meses, porque só o fato de duvidar, porque a mãe não tinha capacidade, sabe, biológica, natural, para quê? Já visto a idade, eles eram bem avançados de idade, então essas coisas se dão da pessoa mais velha. O fato do pai, como sacerdote, ter duvidado do anjo, o anjo assim replicou: Zacarias, porque duvidaste, ficarás mudo até o nascimento dessa criança. Então devemos entender o seguinte, irmão: o mundo espiritual, ele está conectado de uma forma bem diferente daquilo que nós pensamos. Nós temos que entender que a nossa armadura espiritual, ela é verdade de Deus. Então quando eu começo a caminhar e a mergulhar numa ciência, eu começo a ver o quê? 2 pessoas jovens. Porque às vezes eu posso estar falando para o Bruno, ou para a Renata, ou os mais novos, alguém vai dizer assim: mas o João Batista é velho? Não. João Batista tem a mesma idade de Jesus. É verdade. Por quê? Porque os dois nasceram praticamente na mesma época. João deve ser mais velho que Jesus 6 meses, nada mais que isso. Onde nós vemos isso? Nos Escritos Sagrados. Quero trazer para os irmãos que o fato de Jesus Cristo ter chegado até esse consenso de trazer uma vida olhando para os fatos reais do mundo espiritual de Deus, isso nos dá muito ensinamento. Por quê? Porque uma coisa é se nós olharmos para tudo que está ao nosso lado e começarmos a lamentar. Eu lamento isso, eu lamento aquilo. Você vai ficar olhando para aquilo que não é nada. E Jesus me ensina aqui, irmão, pastor. Meu primo foi decapitado. Mas como é que foi essa morte? Colocaram ele na cadeia, lá nas grades, né? Também trouxeram para fora, chamaram o executor. O executor veio com aquele machado enorme, tipo o tamanho de uma enxada. Ele abaixou a cabeça e, naturalmente, o executor decapitou a cabeça de João. E agora? Pega a cabeça, põe naquela bandeja e leva até Herodias, conforme o pedido de Salomé. O que nós aprendemos, irmão? A cabeça não é uma cabeça de um homem ímpio, de um homem pagão, é de um profeta de Deus. A cabeça de um homem santo, de um homem justo, em que no texto ele não manifesta nenhum
embasbacado, é que Jesus passa por tudo isso. Todos os adventos. E aí alguém vai dizer, mas ele não vai comentar nada sobre o que ocorreu junto a Herodes. Os discípulos de João vão e pegam o corpo de João e levam até o túmulo para fazer o enterro. O que nós vemos nesse trânsito? Tem a pessoa, Salomé, que aparece dançando para persuadir o rei. Tem a pessoa do rei, 2. Tem a pessoa de Herodias, 3. Tem o executor, 4. E tem todo o mover daquela governança romana. O que eu vejo, irmãos? Quando nós temos um problema, nós somos tão falhos, tão pequenos, que você começa a discutir por onde começou. É esse. Começou pelo Herodias, começou pelo Salomé, começou pelo rei. O que a gente aprende, irmãos? João Batista não questiona nada, se deve morrer, se não deve, nem chora, nem esperneia, nem se queixa com ninguém. O que ele vai fazer? Botar a cabeça ali? Só isso? Não bota. Ele vai ali, coloca a cabeça, o executor vem, pá! Acabou a história, a vida de João Batista. Como Jesus pensa, irmãos? Jesus pensa sempre à frente. Ele não pensa como eu e você, que deveríamos reivindicar o porquê os irmãos, o porquê a parentela, o porquê os vizinhos fizeram isso com ele. Ele fala, vamos embora. Ele vai e ensina os discípulos e diz para eles, olha, você faz assim, vai expulsar os demônios, vai para os enfermos. Se alguém resistir, se sacode o pé, bate, vai embora. Alguém traz a notícia da morte de João Batista. Em nenhum momento, irmão Jonathan, em nenhum momento, Jesus hesita em perguntar: por que Herodes fez isso? O que houve então? A colocação da cabeça de João, meu primo, na mão dele. Ele não pergunta nada. O que isso me ensina, irmão? Isso me ensina que a obra de Deus é algo tão superior que quando você é uma mulher de Deus ou um homem de Deus, você vai começar a ficar ligado numa coisa. Jesus perguntou sobre isso, Renata? Bom, no texto não tem nada. Jesus perguntou que hora seria o enterro ou quem ia levar? Não, sabe que os discípulos de João pegaram o corpo de João e levaram até o túmulo. Irmãos, uma coisa muito brilhante é quando você começa a ver o valor do reino de Deus. Aleluia. O reino de Deus tem um valor tão incomensurável que é preciso nós entendermos que Jesus mostra para mim e para você, para não ficar na minha opinião pessoal, que Ele te ensina e me ensina com a própria vida. Glórias a Deus. Aqui não há, na verdade, nas entrelinhas, pastor, mas as pessoas sabem que Jesus não falou, irmão, não sequencial. O escritor replicou pelo Espírito Santo tudo que ocorreu. Ele diz o seguinte: aqui não tem negócio de resmungar, aqui não tem nada, sabe, de você se lançar como uma vítima. Não, aqui não cabe isso. E aonde que eu vou com esse entendimento, irmão José? Os seguidores de Jesus, irmãos, eles olham para o reino de Deus. Glórias a Deus. Se teve confusão, dissensão, se teve zombaria, o que eles falam? Olha um para o outro, o assunto é outro, está lá na frente, esquece isso, não. Aí vem alguém, você sabe o que houve lá? Com João, esquece isso, o assunto é outro, está lá na frente. Aleluia. Não olha, e nem fica remoendo absolutamente nada. Nós, na nossa vida humana, basta que aconteça um ruído. A pessoa já quer saber que hora começou o ruído, que hora que acabou, quem foi que fez, quem é responsável, quem é o autor. E aí você não tem tempo de olhar para Jesus. Deus sabe tudo que acontece na tua vida e na minha vida. Quando ele olhava para Cristo, cada vez mais ele tinha alegria na vida de Cristo. Emocionado. Jesus falando, né? Deus falando com Jesus.
em espírito lá com um anjo, com alguém do céu. O que aconteceu? João Batista morreu. Foi? E meu filho está seguindo. Aleluia. Glórias a Foi nem foi um enterro, não parou, não falou nada. Por quê, irmãos? Quando você tem uma visão errada, você contamina a tua vida e contamina a dos outros. Jesus é tão perfeito, tão santo, tão reto, tão ensinador, que ele não admite ser contaminado e nem contaminar os outros. Aleluia. Quando você olha para Deus, é claro que essas obras que eu falei, elas vão ficar, não vão ficar sem punição. Você acha que Herodias vai ficar sem punição? Você acha que Herodes vai ficar sem punição? Você acha que aqueles que zombaram de Jesus vão ficar sem punição? Eu acho não, tenho certeza que não vai. Mas o nosso mal é: aconteceu isso? Aconteceu. E aí? Aí você fica remoendo aquilo. É claro que vai acontecer isso no resto da sua vida. Quanto mais nós olhamos a palavra, o que eu aprendo? Eu começo a ver que Jesus, ele entende claramente, há um reino atrás dele. Glórias a O Deus. reino não deixa, irmã Flávia, nada impune. Deus é perfeito. E se eu ficar reivindicando tudo que eu tenho direito, que fizeram, que não fizeram, que me fizeram isso, irmão, eu vou ficar olhando para isso como um louco. O que aconteceu? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. E Jesus me ensina o quê, Tânia? Olha para Cristo. Aleluia. Olha para Cristo, por quê? Nem na morte do primo João, que foi decapitado, uma morte, sabe, cruel, ele não fala uma palavra. Quando Jesus foi traído por Judas, Aleluia. alguém ia dizer: mas Jesus se lamentou, irmãos, lá porque Judas morreu? Não há uma linha na palavra de Deus que ele tenha se dirigido a Judas para dizer: olha, Judas me incomodou. Ele vai em frente. Aleluia. E o que nós aprendemos na casa de Deus? Irmãos, existe um perigo de você criar uma idolatria sobre a sua própria vida. Meu Deus. Você começa a se autocuidar tanto que você passa a ser o próprio Deus. Quando na verdade o centro da nossa vida, o centro dos objetivos, é o reino de Deus. Se Aleluia. realmente você confia, irmão Eduardo, que não vai ficar sem resposta, você não vai ficar, não, disputando: olha, foi isso que aconteceu, agora foi isso, agora foi aquilo. Mas não tira isso. Quero que alguém diga assim: pastor, aqui Jesus foi e ficou remoendo o assunto. Não, não remoeu. Isso ensina a nós, irmãos em Cristo, que a morte por decapitação cortou o pescoço de João Batista. Ela não vem à tona de maneira nenhuma, irmão José, no próximo parágrafo, nem no outro. Acabou, acabou. Meu Deus. E o que me leva a pensar, pastor? Meu Deus. Glória O senhor tem problema? Tem. Meu Deus. O senhor tem dificuldade? Tem. Tem problema de saúde? Tenho. Tem limitação? Tenho. Mas eu não vou ficar falando das minhas limitações, do meu problema, disso, daquilo. Sabe o que eu faço? Eu oro como nunca. Aleluia. Eu oro, me ocupo com as coisas de Deus. Mas e aí? Não esquece isso, vai passar. Aleluia. Está doendo, estou deitado, estou com problema, mas não vou ficar pedindo a Deus: Deus me cura. Ele não sabe que eu estou doente. Então nós, na casa de Deus, temos que entender o seguinte: a tratativa que você faz com a sua vida é tão errada, mas tão errada, que a visão espiritual de você achar que você vai corrigir tudo é um perigo tremendo. Você pode ficar tão cuidadosa ou tão cuidadoso que você vai ser o seu próprio ídolo. Eu vejo Jesus abalado psicologicamente, envergonhado. Nem uma oração. Alguém diz: Senhor, quer que façamos uma oração? Não, vamos tocar. Sai de discípulo, vamos orar. Vamos ensinar eles a ganharem almas para Jesus. Aleluia. Vamos ensinar eles a trazer uma vida em meio a todo o movimento desfavorável. Esses dias agora eu estava em casa, sozinho. Estava ligado em Deus, tinha feito uma viagem com Deus espiritual.
fiquei muito alegre, chorei, cheio do Espírito. Aí depois eu estava, no outro dia, não tinha ninguém também à noite. Aí eu ouvi nitidamente o diabo fazendo assim, muito perto, assim, muito, fez assim para mim. E claro que eu sabia que era ele. Você acha que eu ouvi 1/1000 de Deus? Claro que não. Porque eu entendo claramente o mundo espiritual em que eu estou acobertado por Deus é o mundo real. Eu só não posso ser menino, só não posso ser garoto. Porque quando você é garoto, você é menino, você tem atitude de menino. Tudo você chora. Menino não dói. Aí ele pega, não cobra nada. Espiritualmente, quando você tem uma vida com Deus, os seguidores de Jesus Cristo, eles entendem que nós temos que ter uma realidade na nossa vida. Por quê? Até quando você ganhar a maturidade espiritual, Jesus vai olhar para você hoje e te ver como uma moça, um menino, uma menina. Mas daqui a pouco Deus olha e fala assim, não, é um homem. É um homem. Aleluia. Não olha mais para trás. Aleluia. É uma mulher forte, ela não olha mais para trás. Porque quando você olha, você sabe qual a impressão que você passa para o reino de Deus? Senhor, o reino me parece que não é isso tudo. Por quê? Eu estou cheio de aflições, cheio de angústia. É muito mais fácil o caminho que Jesus faz, porque ele não olha para trás. Né? Aleluia. Ele vê o primo com a notícia de morte decapitado. Quem morreu? João Batista. Claro que ele ficou triste. Mas ele não ficou remoendo. E na nossa caminhada espiritual, nós devemos aprender com Deus que depois desse acontecimento, no outro dia, ele já estava multiplicando os pães e os peixes. Aleluia. Não tem esse negócio de, pô, tomar um tiro, e agora? O que é isso? Por que não cabe? Irmão, nós temos um reino que intervém por todos os lados. O mesmo Deus que trouxe a Cristo, que fez com que ele andasse sobre as águas, que multiplicou os pães, multiplicou os peixes, tornou a água em vinho. O mesmo Deus que repreendeu o vento, repreendeu naturalmente as tempestades. É o mesmo Deus que repreende tudo na minha vida e na tua. Mas alguém vai perguntar, pastor, mas por que na minha vida não faz? Sempre eu vejo alguém que faz essa pergunta. Você imagina o seguinte, irmãos? As entrelinhas da palavra mostram um homem profeta, João Batista, com discípulos. E alguém que tem discípulos traz uma vida de homenagens exemplares. Há momentos que você tem que entender que Deus está fazendo a sua luta, a minha luta. Mas o que Ele quer? Que você coloque a prioridade no reino. Espiritualmente, irmão, eu não estou dizendo que uma mulher vai ser super mulher ou super homem. Só quero dizer para você que quando você pegar a palavra de Deus, Jesus, ele é, na verdade, um cavaleiro da justiça. Aleluia. Ele galopa, e ele sabe que o próprio Deus vai fazer justiça. Eu estou fazendo aqui. Eu estou com desconforto? Estou. Eu já estou com alguma coisa que não estou me sentindo bem? Estou, mas daí? Vai fazendo, pastor. Por quê? Vai fazendo. O reino é perfeito para te ajudar, me ajudar, te abençoar. Mas por que eu não alcanço? Tem que fazer sem parar de chorar. Tudo chora, tudo fica implorando o que quer certinho. Eu conheci uma moça lá no Rio. E aquela moça, ela achava que tinha o controle da vida. É tipo assim, 2 mais 2 são 4. E ninguém vai me impedir de fazer esse 4. Deus começou a mexer na vida dela. 2 mais 2 são 3. Mas eu acho que eu faço, eu estou no controle, eu vou fazer, eu vou acontecer. Meu irmão, Deus desmontou a vida dela. Para mostrar para ela, para mim, para todos nós, quem manda é o reino. Aleluia. Não é você, não sou eu. Quem manda é o reino. Eu estou pregando aqui até agora, porque o reino está permitindo. Mas amanhã, se eles mudarem de ideia, e aí? Manda subir o pastor. Por quê? Está na hora, acabou. O que ele tinha que fazer, já fez. Mas
entra outro. Mas tem que entrar olhando para os pensamentos de Cristo. Como Cristo pensa? Ele pensa assim, ele não fica só engano, ele não se intromete, intervém em nada que não seja prioridade do reino. Então nós vamos sair daqui entender o seguinte: você tem problema, eu tenho, mas muitas vezes, ou melhor, na maioria de todas as vezes, você prioriza o que você tem de dificuldade, você prioriza os seus problemas, porque às vezes é uma coisa inadmissível você olhar para uma coisa temporal passageira e o reino fica depois. Aí Deus fala para a pessoa: ele não acredita em nada, e ela muito menos. E aí eu vou continuar com o meu problema. Por quê? Se o meu Salvador, Jesus Cristo, me ensina dessa maneira, eu vou procurar outro modus operandi. Às vezes, irmãos, Salvador foi apedrejado, como Estevão foi apedrejado. Salvador foi zombado, ele foi preso, mas no momento ele falou assim: olha, não me taca a pedra não, porque se você me tacar a pedra, eu vou tacar a pedra em você. Ele não procurou nem saber quem tacou a pedra, vai embora. Quem foi que zombou? Vamos embora, deixa zombar. Quem foi que xingou? Não tem isso. Agora nós, na nossa pequenez humana, na nossa pequena força, sempre a gente quer dar o nome ao autor ou à autora. Quem fez isso, não é? Foi o diabo. Que diabo, irmão? Deus permite as coisas na nossa vida para que cada um de nós possa olhar e ver o exemplo. Jesus Cristo poderia reivindicar tudo de uma forma que você dissesse: olha, Bruno, quando Jesus foi lá para o monte e encontrou os discípulos dormindo, porque eles não aguentaram orar, Jesus podia falar: pai, envia uma chama de fogo sobre os discípulos que eles não ficaram comigo aqui orando. Mas ele fala de um jeito, já vai para outra página. Fala de um jeito, já vai para outra página. Fala de um jeito, já vai para outra página. Deus quer que você saia daqui entendendo que você pode ser uma mulher muito mais útil para o rei, mas muito mais importante, ou um homem muito mais útil para Deus. Quando? Com a prioridade no reino. Porque às vezes o que Deus quer que você faça é que você possa ser uma pessoa que contribua com o reino. O que eu posso fazer? Irmãos, tem muitas coisas para você fazer. Só o fato de você centralizar a sua vida em Cristo, no Rei, já está contribuindo muito. Então, quando você sair daqui hoje, você deve entender o seguinte: centraliza a pessoa em Cristo. Mas de onde você tirou isso? Lê a Bíblia e me mostra, se você achar, qual é o lugar em que você acha Jesus falando: agora eu vou cuidar dessa situação para que não haja. Não tem, mas vai passando. E é o que Deus quer falar para você e para mim. Essa noite você sai daqui, Deus sabe que você tem problemas, Deus sabe que você contraiu problemas, que você tem ansiedade, que você tem necessidade. Mas o problema é que você não deixa o problema para que Deus cuide, você quer cuidar. Nós não temos necessidade. Muitas das vezes parece até irresponsabilidade, mas não é. Eu deixo na mão de Deus, está na mão dele, Senhor. Eu nem vou procurar qual vai saber a resposta. O que Deus quer que você saia daqui é parando um pouco de cuidar de você. Cuida do reino, cuida da obra de Deus, cuida da realidade. Porque o que você tem aqui vai ficar por aqui, mas o reino vai te dar um lugar, sabe? Você vai ser homenageada. Você vai ser uma mulher que vai receber naturalmente uma qualificação lá, porque aqui já acabou, mas lá eu ainda posso sair do 100º lugar e vir, talvez, por um 30º. Mas se eu ficar cuidando de mim, daqui a pouco Deus vai falar: você sabe onde você está? Não, Senhor, você está para mais de 1000, muito lá embaixo. E eu posso te colocar aqui perto, né? Aleluia. Você não faz por longe, então, irmão, vai ficando cada vez mais longe. Deus quer nos ajudar. Que assim como João é um craque espiritual, Deus quer fazer uma mulher craque, um homem craque, uma pessoa abençoada, uma pessoa que sabe: Deus existe, não é uma brincadeira, Ele existe, e Deus vai nos dar graça para que a gente entenda. Mas por que eu tenho que atropelar, Bruno? Se você não atropelar, você vai olhar para Renato o tempo todo. Se Renato não atropelar, ela vai olhar para o Bruno o dia todo. A hora que ele toma café, a hora que ele toma banho, a hora que ele saiu. Tem mulher que passa o dia inteiro assim olhando no WhatsApp. E agora, o que meu marido fez? Não vou ainda não.
Acabou o cara. Ele não mandou mensagem. Ela não mandou. Passa o dia inteiro nisso. Se você reverter Aleluia. a vida de alguém que fica no WhatsApp, olhando para as coisas terrenas, e reverter, colocar na vida espiritual, essa mulher nem pega no WhatsApp. Essa mulher é uma mulher muito sábia. Ela crê que o marido dela vai voltar. Esse homem também não fica idolatrando a mulher dele, não, porque ela não vai fugir se Deus quiser. Ele vai, orou uma vez, mandou um bom dia para ela, chega. Agora, quando não tem confiança, é o tempo todo. Mas chegou a mensagem, o tempo todo, mas por quê? Porque não tem confiança. O que eu quero dizer para você, em resumo, se não foi pregado, começa a olhar para o reino. A resposta é muito maior. Você vai ser uma mulher muito mais feliz, um homem muito mais feliz, uma família mais feliz. Agora, se sentar numa mesa e resmungar o tempo todo de coisas terrenas, é claro que não tem ninguém olhando para o reino, está olhando para dentro da sua vida temporal. E quando Jesus é comparado na minha vida, talvez o pastor tenha um problema. Falo o dia inteiro do problema da vida dele. Irmãos, se tiver que acontecer, não sou eu, não é o José, não é a igreja que vai parar. Se tiver que acontecer, vai acontecer da mesma forma que aconteceu com João Batista. Jesus estava do lado, era primo de João Batista. O que Jesus pode fazer quando decapitaram a cabeça dele? Vamos lá. Você acha que o reino de Deus sabia? Sabia. Mas João Batista morreu decapitado. O que a gente aprende é centralizar com a devida fé, com a devida confiança, a esperança, o reino de Deus nas nossas vidas, de forma envolvente.